E aí, gurizada, beleza? Que é o Renan, professor, e para o mundo que eu quero descer. Solta a vinheta. De vinheta eu quero aqui que mostre, eu nem sei o que mostrar de tanta indignação que eu fico em relação a isso. Então, gurizada, antes de começar o vídeo aqui, descrição do vídeo, as minhas redes sociais, tá aí formas de vocês apoiarem o canal. Pix, PicPay, enfim, cogite apoiar o canal, que isso ajuda a gente a continuar fazendo mais vídeos para você, mas afinalzinho. Se é a primeira vez que tu estás por aqui, já deixa o like. Se chegar no final do vídeo e tu não gostar, mete o dislike, sem estresse nenhum. Eu sei, tá? Eu vou falar sobre a Bia Kicis, sobre toda a questão que tá acontecendo em Manaus e tal. Antes de falar disso, eu sei que política se dá muito na ideia de grupos, né? Então tu tem um grupo no qual tu apoia aquele grupo, e daí aquele grupo te fortalece, tu fortalece o grupo, então tu tá sempre tentando dar uma passada de pano no teu grupo. Isso faz parte da política, tá? E é isso que a galera não consegue entender e muitas vezes não consegue, além de, tipo, às vezes entende e não gosta, né? Justamente porque isso acaba flertando bastante com questões éticas e tal. Lembre-se, a política não necessariamente anda com a ética, o que é um problema, né? O que é um problema grave, já diria o Maquiavel, que política não anda com ética. São duas coisas, quase que duas esferas diferentes, ou quase que há uma ética especificamente na política, tá? E daí Manaus, que tá o quadro da dor, os caras da Amazonas, de modo geral, adiaram o Enem, os caras estão sem leito, os caras estão assim. É um dos estados mais afetados em relação ao Covid desde que se iniciou, tá? Desde que se iniciou, é um dos estados mais afetados pela Covid, um dos estados onde mais morreu gente. E eu não preciso dizer, cara, que são mortes mais ou menos evitáveis, porque assim, óbvio que numa pandemia pessoas iriam morrer em relação a essa pandemia, mas a maior parte esmagadora dessas mortes, elas seriam evitáveis se tivesse um mínimo de comprometimento, né? Um mínimo de respeito a algumas regras, entre elas isolamento social, lockdown, que daí vem várias pessoas quando eu falo isso assim, ó. Oh, você quer nos matar? Você quer fazer lockdown? Você acha que lockdown é útil? O lockdown, primeiro passa o lockdown, depois o outro passa a China comunista mandando a gente abortar criança. Tipo, a galera entra numa noia absurda com essa ideia do lockdown aí, essa galera mais de extrema direita aí, tá? E dentro disso existe uma deputada chamada Bia Kicis. Bah. Ela, juntamente com Eduardo Bolsonaro e vários outros políticos, celebraram no fim do ano passado, começo desse ano, a pressão que o povo fez em Manaus. Então, observem o tweet que eu vou mostrar para vocês. A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Vocês fizeram valer seu poder. Então aqui todo o incentivo à Amazônia de voltar a Manaus. Ela retweetou coisa do Osmar Terra, cara, que já foi, inclusive, secretário de saúde do Rio Grande do Sul, e nem de longe ele era tão louco assim. O velho simplesmente pegou os últimos anos, dobrou a curva da loucura. Ela retweetou ele falando que a curva em Manaus já estava quase que certa, que já estava achatando, que nada a ver, que nem era isso, etc. Então, Bia Kicis, junto com essa galera mais extrema-direita, eles priorizam mais, eles fazem esse cálculo e eles vão mais pro lado econômico do que pro lado financeiro. Lembrando que, óbvio, que desemprego causa morte, desemprego causa uma série de problemas também. Esse não é o ponto, tá? A questão é que as pessoas fazem escolhas de um cálculo político. Ela fez a escolha do cálculo político financeiro. E óbvio que eu acho isso errado, e tu que deve estar assistindo isso também acha errado, porque ao fazer a escolha do lado político-econômico, tu polariza um debate que não precisava ser polarizado, porque tu poderia se preocupar com a economia e ter um controle de pandemia um pouco mais sério. Então tu polariza o debate, e daí é óbvio pro cara ali que tá fudido em relação à pandemia, ferrado, sem um pila no bolso, óbvio que esse cara vai escutar o Bolsonaro, vai escutar... Nossa, realmente, eu preciso trabalhar, não é possível, eu estou só me ferrando. É óbvio que vai passar isso na cabeça do cara, tá?
Mas daí qual é a raiva que me dá? Ela faz isso, ela incentiva a galera a enfrentar o governador para combater o lockdown, porque, né, de novo, o lockdown vai transformar as pessoas em comunistas, porque o primeiro passo é a máscara e o lockdown, o segundo passo é a invasão islâmica comunista aí, de guerra cultural, já diria o Olavo de Carvalho. Então ela faz isso, a primeira coisa, ela faz isso, e foi lá, e depois de vários dias dessa postagem, ela tweetou exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês e vou ler. Manaus hoje sem oxigênio para os doentes. Não fosse a providência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Pazuello, muitas pessoas teriam morrido asfixiadas. Governo do estado e da capital não cuidaram da população. Puta que pariu, essa mulher é uma mau caráter. Isso é mau caratismo. Isso não é só fazer política. Isso é ser mau caráter. Bia Kicis, tu é mau caráter. Tu é intragável, tu é Ai, tu nem sei te xingar, de tão idiota que tu é. Tu é idiota, no mínimo, e mau caráter pra caramba. Tu tá brincando com vidas, pra fazer política. Uma caralhada de pessoa morreu, os caras adiaram o Enem, os caras tão reclamando, os médicos, que não tem mais oxigênio, então tu vai ser internado, basicamente tu vai pra morrer, e essa porra dessa Bia Kicis ainda acha um tempo de ficar chupando o saco do Bolsonaro. Puta que pariu, ela, Alexandre Garcia, porra do Rodrigo Constantino, o que esses caras têm na cabeça, caralho? Tá morrendo gente, e não é pouca, é muita gente. Até quando a gente vai ver essa cacetada de gente morrendo e não fazer porra nenhuma? E além de não fazer porra nenhuma, lutar contra o que a galera tava fazendo, incentivando a galera de Manaus a combater o lockdown. Tá aí o resultado, uma galera morrendo a rodo, e não acontece nada com esse tipo de político. Esse tipo de político mentem na cara dura, tipo, incentiva a galera a ir pro corredor da morte, basicamente, e não acontece porra nenhuma com essa galera. Eu odeio aquele argumento, ai, eu fiquei do lado certo da história. Óbvio que eu acho um argumento bonito, mas puta que pariu! A gente vai ficar vendo essa galera simplesmente matando gente a rodo e vai ficar, ó, pelo menos eu estou do lado certo da história. Tá na hora de fazer alguma coisa, de ter uma pressão social em cima desses políticos. Galera do Amazonas, eu sei que tem um brother aqui de Manaus que sempre comenta. Escreve aqui embaixo como tá a situação, tá? E vocês me desculpem pela minha irritação, mas eu não consigo ver isso e achar normal uma pessoa que basicamente ela tá atuando do lado da pandemia. Se a pandemia fosse uma pessoa, ela ia falar assim, ó, porra, valeu, Bia Kicis, se não fosse tu, não ia matar tanta gente, tá? Puta, que raiva que eu tenho dessa mulher. Fiquei com muito mais raiva dela que eu já tinha. Porque ela achou, no momento de desgraça, um espaço pra babar o ovo do cara ainda, depois de uma galera morrendo. Então, assim, governador do Amazonas, prefeito de Manaus, essa galera tem que tudo se fuder. Não é possível que esses caras sejam tão levianos em relação a uma pandemia. Até quando a gente vai ver morrer gente e ficar sem fazer nada, tá? Então, era isso. Mas me desculpa, acho que é o vídeo mais irritado que eu faço. Tu que chegou agora, eu não sou assim, viu? Geralmente sou mais calmo. Escreve aqui embaixo o que vocês acham. E vamos observar o mundo passar, levando vários entes de pessoas queridas aí, sem fazer nada. Tchau pra vocês. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.